Bem-vindos mais uma vez ao canal Cello Coach Brasil. Meu nome é Rodrigo Pessoa e nesse vídeo iniciamos o segundo capítulo do método facilitado para violoncelo do professor e maestro Nelson Gama. Agora vamos aprender a como posicionar a mão esquerda sobre o espelho do violoncelo e entender como articular os dedos através de warm-ups simples e fáceis de aplicar diariamente no seu estudo. Se você ainda não adquiriu o método facilitado para violoncelo, entre em contato com o próprio autor através desse e-mail que aparece na tela aí para você. Encomende já o seu exemplar. Vamos então à prática. Esses 5 primeiros warm-ups diários que vamos demonstrar são mais direcionados para o posicionamento da mão esquerda no espelho. O primeiro deles nós chamamos de abraço do urso. Ele serve para alinhar a postura, para manter o seu corpo alinhado, ao invés de tocar. Você vê muita gente tocando violoncelo com a mão esquerda, ele entorta o corpo. Então esse abraço do urso ele serve para alinhar a postura e sentir também o peso das costas sobre ambos os braços e sobre o próprio instrumento. Então você cruza os braços sobre o instrumento e balança o seu corpo lateralmente, sentindo os ombros pesados sobre o instrumento. O segundo warm-up nós chamamos de asa de pássaro. Ele serve para verificar se o violoncelo está conectado ao corpo e se as suas mãos estão livres para manusear. Então você precisa abrir os braços dessa maneira e repetir o mesmo movimento lateral. E observar se o seu instrumento ele está conectado com o seu corpo aqui. Dessa maneira. Se eu fizer assim, está errado. Eu tenho que notar que o violoncelo está conectado ao corpo. O terceiro warm-up nós chamamos de croque. Ele serve para você encontrar a altura do cotovelo esquerdo, pois você precisa dar batidas leves em toda a extensão do espelho do violoncelo, não limitando a mão esquerda apenas à região da primeira posição. Você pode praticar com a mão fechada e também com a ponta dos dedos, dessa maneira. Observe que o ombro esquerdo ele deve estar realmente relaxado, você tem que sentir ele pesado enquanto você executa esse warm-up. O quarto warm-up nós chamamos de batendo asas. Você precisa posicionar os seus dedos entre as cordas, fazendo uma espécie de gancho em cada dedo. E aí você tem que usar ambas as mãos. Esse warm-up ele ajuda a evitar que o ombro fique tenso e levantado dessa maneira. Você tem que realmente soltar as juntas. Seus ombros vão ficar relaxados e confortáveis. Ao final desse warm-up você deve beliscar as cordas e imitar as asas de pássaro dessa maneira. Soltar aqui. Isso irá te ajudar a verificar se ainda você continua com aquela postura confortável do início. Posicionou, fez o gancho, beliscou e moveu o corpo lateralmente. O quinto e último warm-up para posicionamento da mão esquerda se chama saltos de esqui. Esse warm-up ele consiste em deslizar os dedos em toda a extensão de uma das cordas e você beliscar ao final desse caminho. Você tem que praticar nas duas direções, ou seja, da pestana ao final do espelho e do final do espelho até a pestana. Além disso, trabalhe dedos individuais. Como? Deslizando um dedo de cada vez. Comece só com o dedo indicador, em apenas uma direção, nas 4 cordas. Depois, na direção oposta. É importante que você solte o peso das costas para frente, como se você estivesse imitando um mágico, né, lançando feitiços, alguma coisa do tipo. Pelo menos assim que a gente fala com as crianças, né? Então você tem que sentir essa energia sendo jogada para frente, né? Os seus ombros eles estão soltos, né? Não uma coisa presa, mas totalmente liberada. E antes que a gente prossiga, vale ressaltar novamente, esses exercícios eles são diários. E seria bom que você praticasse durante 7 semanas, para que o seu corpo realmente entenda o que está acontecendo, né? Porque a técnica do violoncelo ela pode ser entendida facilmente, mentalmente, mas muscularmente requer mais tempo. Então você precisa de mais prática, mais tempo. Os próximos 4 warm-ups são específicos para a articulação dos dedos da mão esquerda. O primeiro deles nós chamamos de dedos dorminhocos. E aqui nós vamos praticar sem o violoncelo. Vamos então utilizar um material que é uma superfície plana, firme, para você apoiar o seu braço esquerdo. Você deve então posicionar o seu braço esquerdo sobre essa superfície, sentir que o seu ombro está relaxado, você está tranquilo,
Então você tem que verificar os dedos. De que maneira? Você vai puxar um de cada vez para cima e soltar sobre essa superfície. Você consegue ouvir o barulho do dedo martelando essa superfície? Você sente que o seu dedo, cada um dos dedos está pesado, que ele cai firmemente sobre essa superfície? Então está ok. Por outro lado, se você perceber que o seu dedo ele está tenso, ele não está caindo, ele está dessa maneira, por exemplo, você puxa ele e ele fica parado, né? Quer dizer que está tenso. Você precisa entender, você precisa primeiro conquistar esse relaxamento para depois seguir para o próximo passo. Bom, o próximo passo é imitar esse mesmo movimento que o dedo fez. Da mesma maneira que ele sobe e desce curvado, você tem que imitar ele, dessa vez controlando o movimento. Vou fazer errado para você entender o que não é para fazer. Esticar o dedo e martelar, não é o caso. Você tem que levantar ele da mesma maneira que você fez quando você puxou o dedo com a ajuda da mão direita. Então você tem que só imitar esse movimento e tem que escutar a batida do dedo na madeira. No segundo warm-up nós vamos voltar para o violoncelo. Agora você vai posicionar os seus dedos sobre o espelho, mantendo aquela mesma sensação de dedos relaxados, todos curvados. Você vai posicionar os 4 dedos sobre a corda Ré, a segunda corda do violoncelo. E o polegar vai ficar embaixo do braço, na região central do espelho. Você vai fazer as seguintes verificações. A primeira delas, posicione uma pequena pedra ou qualquer um objeto pequeno e pesado sobre o seu cotovelo esquerdo para você alinhar ele. Observe que meu cotovelo esquerdo ele está apontando para a parede e eu estou mantendo essa pequena pedrinha, né, sem cair. Outra maneira de checar se o seu cotovelo está alinhado é com o próprio arco do violoncelo. Você pega o arco do violoncelo, apoia ele no cotovelo e no dedo indicador aqui no espelho. E aí você observa se o seu cotovelo está alinhado. A outra verificação é o C de violoncelo. Você tem que observar se entre o dedo indicador e o dedo polegar existe a letra C. Você desenha aqui de trás. Você pode olhar por aqui. Fecha um olho, com o outro olho você verifica se você tem o C de violoncelo. Evite fazer isso com o polegar. Mantém ele curvado. Outra coisa importante é que haja espaço entre os dedos. Então você pode usar o indicador da mão direita e verificar se existe esse espaço entre os 4 dedos. Outra verificação nós chamamos de túnel do trem. Para isso você vai precisar de um lápis. Você precisa apenas deslizar esse lápis ao lado da corda Lá, do lado de fora, dessa maneira. Você então posiciona os dedos na corda Ré novamente. Observe se o seu cotovelo está alinhado. Se existe a letra C, então o trem tem que passar pelo túnel. No caso de ex-violinistas, é muito comum que a mão fique muito pronada, dessa maneira. E aí quando você vai passar o trem, né, o lápis, ele bate no dedo indicador. Então, para quem era violinista ou é violinista ainda e está aprendendo violoncelo, lembre-se que a sua mão tem que ser um pouquinho mais supinada. Ou seja, você tem que tirar as costas da mão mais para frente e não para cima. E aí você consegue fazer essa verificação tranquila. E a última verificação nós chamamos de garagem. Por quê? Porque você tem que estacionar o carro na garagem. O carro, no caso, vai ser o lápis novamente. Você tem que apoiar o lápis entre os dedos e tem que estacionar o carro na garagem, que no caso é essa primeira falange dos dedos aqui. Você vem com o lápis e estaciona na garagem. Vai na segunda garagem, estacionou. Vai na terceira garagem, estacionou. O penúltimo warm-up para articulação dos dedos, meu predileto, por sinal, ele se chama MPB, ou melhor, martelo, belisco e peteleco. Eu dei esse nome por causa que eu trabalho muito com crianças, mas funciona bem com adultos também. A primeira coisa, você começa revisando toda a questão do alinhamento do cotovelo, a forma da mão, né? E aí você então começa fazendo martelo com o dedo indicador na corda Ré. Martele 3 vezes cada dedo, começando com o indicador. 1, 2, 3, depois o dedo médio, o dedo anelar, que é o mais fraquinho, e o dedo 4. Depois você vai beliscar a corda vizinha 3 vezes, no caso a corda Lá. Belisca a corda Lá 3 vezes com cada dedo.
os outros dedos permanecem na corda Ré. E aí você retorna o dedo indicador e movimenta o dedo 2, que é o dedo médio. Mantendo os demais dedos na corda Ré. Volta o dedo médio, vai com o dedo anelar, que é o mais chatinho. Aí você devolve o dedo anelar e vai com o dedo mínimo. E devolve o dedo mínimo. Então o terceiro deles é o peteleco. Você vai chutar 3 vezes, ou dar peteleco 3 vezes na corda vizinha, do outro lado, a corda Sol. Eu vou te dar uma dica para fazer isso. Posicione os dedos entre a corda Ré e Lá, bem no meio das cordas. Vai te dar mais firmeza para executar isso aí. Então vamos lá, 3 vezes cada dedo na corda Sol. Trocou de dedo. Trocou de dedo. O dedo chatinho. E agora o dedo mínimo. O quarto e último warm-up se chama Em Qual Dedo Estou? Nesse caso você precisará da ajuda de alguém. A prática consiste em posicionar todos os dedos de uma corda e o polegar embaixo no espelho também, mas apenas um dos 5 dedos, qualquer um dos 5 dedos, que deve prender, que deve realmente fazer um pouquinho mais de força. A pessoa que você convidar terá que acertar qual dedo você está usando. Se ela errar, significa que você fez errado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui todos os dedos, eu vou prender só o dedo 4, só o dedo mínimo. Então, a pessoa vai poder ver que todos os outros 3 dedos, os outros 4 dedos, estão com a unha ainda rosa, né? Porque o sangue não está preso. E aí o dedo mínimo está diferente a cor, porque eu estou prendendo o sangue, né? Então a pontinha fica mais esbranquiçada, né? E ela pode também vir aqui verificar e também olhar os tendões do meu braço. É uma referência visual mais complicada, mas algumas pessoas percebem. Agora vamos abrir aqui um pequeno parênteses para ensinar a vocês como se realiza o petiscado com a mão direita. Comece colando um pequeno sticker do lado direito do espelho. Mais ou menos aqui no início, não tanto no início, mais ou menos uns 4 dedos para cima, ok? Mais ou menos aqui. Então vai ser o lugar que você vai posicionar o seu polegar. Posicionou o polegar, prepara o seu dedo indicador, faz um arco com ele e belisca a corda desejada. Outro ponto importante é a numeração dos dedos. Como vocês podem ver aí na tela de vocês, o dedo 1 é o indicador, o dedo 2 é o médio, o dedo 3 é o dedo anelar e o dedo mínimo é o número 4. O último warm-up diário desse vídeo é baseado no conceito de antecipação e deve ser feito com muita atenção e paciência. Por isso que é importante você praticar todas as 7 semanas, toda essa série de warm-ups. Guarde bem esses 4 comandos. Prende, belisca, espera, relaxa. Então demonstrando. Prende, belisca, espera, relaxa. Quando eu falo relaxa, eu tenho que sentir a corda Ré, outra corda que você estiver utilizando, empurrando os dedos para cima, porque eu estou relaxando a minha mão esquerda, estou relaxando os dedos. Para praticar esses comandos, vamos utilizar a seguinte sequência de dedos que estão aparecendo na sua tela agora. Pause o vídeo, dê um print para imprimir mais tarde e praticar toda ela. Para ficar mais claro, vamos à prática da primeira sequência, que os 4 comandos mais adequados agora seriam prende, belisca, espera, troca de dedo. Vocês podem notar também que eu não estou me preocupando com a região do espelho que eu estou utilizando. Aqui no caso eu utilizei a 4ª posição, para quem gostaria de saber. Mas o motivo principal é porque aqui é a região que nós temos mais conforto. Depois a questão de subir a mão ou descer são detalhes. Você pode praticar esse último warm-up com arco. Você só precisa executar com um staccato, bem curto. Então com arco ficaria assim. Prende, toca, espera, troca de dedo. Prende, toca, espera, troca de dedo. Prende, toca,
espera, troca de dedo. Prende, toca, espera e relaxa. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Esses warm-ups são muito fáceis de aplicar e tenho certeza que vocês não terão grandes problemas com o posicionamento da mão esquerda e com a articulação dos dedos se conseguirem praticar regularmente durante as 7 semanas que nós propomos. Não se esqueça de deixar um joinha logo abaixo, de compartilhar esse vídeo com outros estudantes de violoncelo e, claro, se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.